Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. A seguinte reação balanceada, ótimo, não precisamos verificar o balanceamento dela, então ajuda bastante. Representa a oxidação do íon iodeto por peróxido de hidrogênio em meio ácido. Então nós temos aqui, ó, água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, mais 3 mols do nosso íon iodeto, mais em meio ácido, ou seja, 2 mols de H+, formando 2 mols de água, tá? E o nosso I3-, tá certo? O que vem sendo aqui, ó? Sendo o processo de primeira ordem em relação a cada um dos reagentes, fazem-se as seguintes afirmações. Pois muito bem, pessoal, tá vendo que essa palavra é extremamente importante. Primeira ordem em relação a cada um dos reagentes. Então, todos esses reagentes é de primeira ordem, ou seja, tudo proporcional, tá? Então, como que vai ficar a nossa lei da velocidade? Vai ficar isso aqui, ó. V igual a K vezes concentração de água oxigenada ou peróxido de hidrogênio elevado a 1 vezes o nosso íon iodeto, tá? Vou até colocar aqui assim, né? Íon iodeto, vezes a concentração de H+, também elevado a 1, tá? Todos eles elevado a 1. Porque o que ele fala? É primeira ordem, é tudo proporcional. Então, pense, toda vez que estiver falando primeira ordem, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Dobramos a concentração de um dos reagentes, a gente dobra a velocidade. Não é proporcional? Dobrou, dobrou. Dobrou a concentração, dobrou a velocidade. É só a gente pensar desse jeito, tá bom? Diminuiu pela metade, né? Ou dividiu por 2 a nossa concentração. Se eu estou retirando, fazendo um teste, um experimento, o que vai acontecer com a nossa velocidade em relação a qualquer um dos reagentes? A velocidade também vai diminuir, né? Na mesma proporção, ou seja, dividida por 2. Então, se colocarmos metade de uma concentração dos reagentes, a nossa velocidade vai cair pela metade, certo? Então, vamos lá. Com isso e com a fórmula, a gente já dá para ter uma noção aqui. Então, vamos lá. 1. Diminuindo-se a concentração de peróxido de hidrogênio pela metade, a velocidade da reação dobra? Não, não vai dobrar, ela não vai aumentar. Se eu diminuir a concentração de um referente que todos eles são de primeira ordem, tá? Se a gente diminuir a concentração pela metade, a velocidade também cai pela metade. Não é que ela vai dobrar. Então a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Quando fala de primeira ordem, isso aqui é batata. A gente papum e já tenta resolver da melhor maneira possível. Então a 1 é falsa. Então eu vou até riscar uma aqui, né? Ó. Certo? 2. Dobrando-se a concentração de iodeto, a velocidade da reação aumenta 8 vezes? Não. Como ela é de primeira ordem, pessoal, se nós dobrarmos a concentração de iodeto, o que vai acontecer com a nossa velocidade? Também vai ser dobrada, porque é tudo de primeira ordem, tá? Então, ó, falsa 2. Então, risca, risca, risca. Então, 1 e 2 falsas. 3. Dobrando-se a concentração do ácido, H+, aqui, a velocidade da reação aumenta 2 vezes? Sim. Porque se aumentar 2 vezes não é dobrar? Então, dobra a concentração do ácido, dobramos a velocidade também. Então, aqui, ó, é verdadeira. Por ela ser de primeira ordem, não podemos nos esquecer disso. Tá? E 4. A adição de base diminui a velocidade da reação? Tá vendo que a gente tá falando uma coisa completamente fora do contexto de lei da velocidade? Mas o que a gente tem que ter noção? Lembrar lá de ácido e base. Se nós adicionarmos base na reação, vai diminuir a velocidade da reação? Sim. Por quê? Porque a base, que é OH-, vou até colocar aqui, ó, essa característica de base, vai acontecer o quê? Ela vai reagir com o ácido, formando a água, mas não vai. O peróxido de hidrogênio vai continuar sendo peróxido de hidrogênio. Tá bom?
E o que acontece aqui? Vai diminuir. Por quê? Porque eu estou tirando concentração de H+. Se eu tiro, neutralizo em relação à base, o OH reage com o H+, o que vai acontecer? Eu estou tirando concentração de H+, no meio reacional, não estou? Consequentemente, eu vou diminuir também, porque é tudo de primeira ordem, tá? Porque a quantidade de ácido também influencia na velocidade, certo? Então, como ele vai reagir, eu vou diminuindo cada vez mais a velocidade. Certo, pessoal? Então, 3 e 4 tá certa, que só pode ser a alternativa C. Tá legal, pessoal? É um exercício no qual a gente já vem trabalhando, né? Aqui na playlist de Lei da Velocidade, mas nada que a gente não consiga. É um pouquinho, eu acho que a 4 é a mais chatinha, mas a gente lembrando lá de primeira ordem, segunda ordem, de ordem zero, todos esses conceitos, a gente consegue fazer aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. É claro que eu só tenho que agradecer a vocês por todo o apoio. Vocês curtem, comentam, compartilham. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Isso é muito legal, isso é muito importante. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que é assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!